Bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu oitavo ano. Hoje a gente vai falar sobre potência elétrica e consumo consciente. Como sempre, eu começo fazendo uma revisão de conteúdos das aulas anteriores. Vocês já viram o que são fontes de energia, o que são fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis? Vocês já viram quais são as fontes de energia elétrica no mundo e em especial no Brasil? Vocês já viram a importância da energia elétrica no desenvolvimento de tudo, né? No que diz respeito à humanidade. Vocês viram a importância na saúde, vocês viram a importância na ciência. Vocês viram o que é uma corrente elétrica e o que é um circuito elétrico e viram também os cuidados que a gente tem que ter com a energia elétrica, porque ela pode ser bastante perigosa para os desavisados. Então vamos ao que interessa na aula de hoje, potência elétrica. A potência elétrica é a grandeza que vai medir a velocidade com a qual a energia elétrica vai ser transformada em outro tipo de energia, que geralmente é a energia que interessa para a gente. Por exemplo, quando você está lá esperando o jogo do seu time de coração, você está com a TV ligada, você fala, opa, chegou a hora, você liga a TV. Para você conseguir ver esse jogo, você precisa de imagem, você precisa também ouvir o narrador, né? Na verdade, você não precisa ouvir, mas é sempre mais emocionante ouvir o narrador. Então, a TV, ela é um aparelho que precisa de energia elétrica porque ela precisa transformar essa energia elétrica em imagem, né, que no caso é através da luz, e som, porque você também precisa ouvir, né, novelas, diálogos, enfim. Então, a potência elétrica é a velocidade com a qual esse aparelho vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia que você vai utilizar. Por exemplo, a TV. A TV vai transformar a energia elétrica em energia luminosa, que vai formar as imagens, e energia sonora, que vai proporcionar que você escute o som, né, das novelas, do narrador do time de futebol, enfim. Além disso, vocês já devem ter reparado que todos os aparelhos que usam energia elétrica, eles ficam um pouquinho aquecidos, né? Eles esquentam um pouquinho. Por quê? Porque a energia elétrica, ela também é transformada em energia térmica, ou seja, em calor. Então é por isso que os equipamentos eletrônicos, eles ficam aquecidos quando você usa por algum tempo, né? Porque uma parte da energia se transforma naquela energia que você quer, que você tem interesse, né? Ou a luminosa, ou a sonora, e outra parte se transforma sempre em calor. Outro exemplo também é a lâmpada. Você está lá, está ficando escuro, você está estudando, você precisa de luz. Você vai no interruptor e acende a luzinha. Né? Aquele interruptor vai fechar o circuito e a energia elétrica vai chegar até a lâmpada. E a lâmpada, ela vai transformar a energia elétrica em energia da luz, energia luminosa. Então a potência, ela é a grandeza que mede a velocidade com que a energia elétrica é transformada em outro tipo de energia. Tá bom? Dificilmente a gente usa a energia elétrica direto para algum fim. Geralmente a gente utiliza a energia elétrica como um meio para alguma coisa, né? A não ser que você queira dar choque em alguém, aí você usa a energia elétrica diretamente porque você quer. Mas fora isso, a energia elétrica é sempre um meio para a gente obter uma forma de energia que nos interessa realmente. Chegamos na parte crítica que envolve matemática. No quadro anterior, vocês viram que potência elétrica é a velocidade com a qual a energia elétrica vai se transformar em outra forma de energia, né? É a grandeza que mede essa transformação, a velocidade dessa transformação. E existe uma fórmula que possibilita que a gente calcule a potência elétrica dos aparelhos, né? Dos equipamentos. Esse cálculo está aqui, ó. A potência vai ser igual à energia elétrica gasta em um determinado tempo, ou seja, potência vai ser igual à energia elétrica sobre o tempo. A potência elétrica, ela vai ter como unidade de medida o watts, tá? Que também é escrito só Wzinho nas caixas dos eletrônicos. Vocês já devem ter visto isso, já devem ter comprado alguma lâmpada, né? De repente alguma coisa que queimou na sua casa, e o seu responsável falou assim: olha, compra de 10 watts, não compra de 20 não, porque a de 20 gasta muita energia. Ele estava errado? Não, ele não está errado. Quanto maior a potência de um equipamento eletrônico, mais energia ele precisa usar. Então, quanto maior a potência, mais energia você gasta. Aqui nesse quadro eu coloquei uma tabelinha que está na apostila de vocês, uma tabelinha muito interessante, que traz uma relação aqui entre um determinado tipo de aparelho, a potência que eles têm e a energia que eles consomem em uma hora, tá? Então vamos lá.
vamos ver aqui um aparelho de som que você tem em casa. Geralmente, a potência dos aparelhos é mais ou menos essa daqui, ó, de som, 120 watts. Se ele tem uma potência de 120 watts, em 1 hora, ele vai gastar 0,12 kW de energia elétrica, tá? Já o chuveiro elétrico tem uma potência de 3.000 watts. Então, em 1 hora, ele vai gastar 3 kW, tá? Vocês conseguem perceber que o chuveiro elétrico tem uma potência muito maior do que um aparelho de som e muito maior que um rádio, por exemplo, aí nessa tabela. Ou seja, quanto maior a potência, mais energia gasta. E é por isso que tanto se fala sobre o chuveiro elétrico ser o vilão da conta de luz. Por quê? Porque ele tem uma potência muito alta. Então, quanto mais tempo você ficar no banho, mais energia ele vai gastar, mais cara vai ser a sua conta de luz. Nesse momento, vocês falam assim, professora, mas por que aqui é potência é watts e aqui na energia consumida é quilowatts-hora? Pessoal, a concessionária que faz o cálculo, né, da energia que a gente gasta em casa, ela vai usar essa unidade de medida, quilowatts-hora. Esse quilo, esse casinho, vocês já estão acostumados até nas redes sociais. Vocês já viram que quando uma pessoa chega a 20.000 seguidores, geralmente ela coloca lá um post assim, chegamos a 20k. O que é isso? 20.000. Quilos significa 1.000. Por isso que 1 quilograma significa o quê? 1.000 gramas. Então, as concessionárias de energia elétrica, elas transformam watts em quilowatts-hora. Ou seja, elas dividem a potência por 1.000 para elas saberem qual é a energia que esses equipamentos vão utilizar durante 1 hora de consumo. Então, olha só, de uso. Então, presta atenção. A potência do aparelho de som é 120 watts. Então, em 1 hora de consumo, ela vai gastar o quê? 0,12 kW. Chuveiro elétrico, 3.000 watts de potência. É o mais fácil de vocês verem porque é um bem redondinho. Se você divide 3.000 por 1.000, você tem o quê? 3. Então, a energia consumida em 1 hora de banho vai ser 3 kWh. Então, se a pessoa gastar 3 horas tomando banho, ela vai gastar o quê? 3 vezes 3, ou seja, 9 kWh. E aí, cada quilowatts desse vai ter um valor em real a ser pago, que a gente vai ver mais para frente numa continha de luz que eu coloquei para vocês. Tá certo? Nessas horas vocês sempre falam assim, tá bom, professora, a gente gasta energia elétrica em casa mesmo, mas como é que a concessionária sabe quanto a gente gasta para poder cobrar o que ela cobra? É para isso, pessoal, que existem os famosos relógios de luz. É um nome popular, né, que as pessoas deram a esses equipamentos, que na verdade se chamam medidores de energia elétrica. E eles vão medir a energia elétrica em quilowatts, tá? Como é que ele funciona? Ele fica entre a rede elétrica da sua casa e a rede elétrica distribuidora. Então, a cada vez que a sua rede elétrica demanda uma quantidade de energia, ele vai anotando quanta energia você está recebendo da rede externa, né, da rede distribuidora. E aí, ele registrando esse valor, ele vai somar todos os quilowatts-hora que você usou no período de um mês e depois vai transformar isso em reais, né? Cada quilowatts-hora vai valer uma determinada quantidade em reais, e aí vai fazer esse cálculo e vai enviar para a gente, né, para você, na continha de luz, com tudo discriminadinho. Tem gente que até controla quantas horas usa o que para ver se está, né, batendo o consumo com a cobrança. Mas geralmente vem bem certinho, algumas taxas vêm a mais, como adicional de bandeira vermelha, ou então a taxa de iluminação pública, mas está tudo discriminadinho na conta de luz, tá certo? E no final do mês vem a dolorosa, a conta de luz, né? Eu coloquei aqui um exemplo de conta de luz, peguei uma conta qualquer na internet de 2015, né, de alguém que consumiu 316 kW em abril de 2015. Os valores de 2015 não são os mesmos de 2020, tá? Hoje devem ser mais caros. Mas isso é só para mostrar para vocês como é feito o cálculo e aonde vem essas informações na conta de luz. Ó, o consumo total dessa pessoa no mês foi 316 kWh. Aí aqui, pessoal, consumo, ó, na descrição, 316 kWh. Beleza. Quanto vale cada quilowatts? 0,71 centavos. Então, se cada quilowatts
é 71 centavos ali em 2015, essa pessoa vai ter que pagar um consumo de 316 vezes 71 centavos, que vai dar R$ 226,64. Só que na conta dessa pessoa também vem a contribuição de iluminação pública, né, que todos nós pagamos, que é R$ 17,23 aqui nessa época, e o adicional de bandeira vermelha, que vocês já devem ter ouvido falar. Alguns períodos do ano, a conta de luz vem um pouquinho mais cara para incentivar que as pessoas economizem energia. Vocês aprenderam, né, que economizar energia é preservar o meio ambiente e também evitar o esgotamento das fontes de energia que a gente tem, não é mesmo? Então, diante de tudo isso que vocês viram até agora, eu queria falar uma coisa bem importante a respeito de como é importante o estudo de ciências, não só de ciências, mas de todas as disciplinas que vocês têm na escola, para o dia a dia de vocês e para melhorar a qualidade de vida, né? Vocês perceberam que economizar energia é ajudar a preservar o meio ambiente, vocês viram que economizar energia diminui os gastos de casa e vocês perceberam que estudar ciências também ensina a interpretar vários aspectos do mundo, né, do dia a dia de vocês, até mesmo uma simples conta de luz, que às vezes vocês olhavam para ela e não conseguiam entender nada, vocês já começam a ter uma ideia de que ali é um formulário cheio de informações que vocês precisam saber interpretar, que vocês precisam saber ler, tá certo? Coisas que você sempre pergunta nessas aulas. Qual é a diferença da voltagem 110 volts para 220 volts? Primeiro, voltagem é um nome popular de tensão elétrica ou diferença de potencial. Tensão elétrica nada mais é do que o impulso que faz com que os elétrons se movimentem, ou seja, é o impulso que faz com que surja a corrente elétrica. Então, numa tomada de 220, esse impulso é maior do que numa tomada de 110 volts. Então, a diferença entre essas duas tomadas é esse impulso, né, de corrente e também o dimensionamento dos fios dessas tomadas. Por quê? Porque se a de 110 volts tem um impulso menor, se você colocar um aparelho de uma potência muito alta, ele vai ter que fazer um esforço maior para esses elétrons se movimentarem. Então, o fio vai ter que ser mais grosso. A 220 volts, ela não vai precisar de um fio tão grosso, porque o impulso dessa corrente vai ser maior. Então, basicamente, a diferença é essa. Antigamente, antes desse terceiro pininho nas tomadas, as tomadas de 220, elas tinham o dobro de chances de dar mais choque e acidentes desse tipo do que as de 110, mas basicamente não existe diferença de economia de energia entre elas. E uma coisa muito importante, você não deve ligar aparelhos de 110 volts em tomadas de 220, justamente porque a tomada de 220 tem uma tensão maior do que o que seu aparelho aguenta, então provavelmente ele vai queimar. Já ao contrário, você colocar aparelhos de 220 numa tensão de 110, ele provavelmente não vai queimar, mas ou ele não vai funcionar ou ele vai funcionar muito mal, muito devagarzinho, tá bom? Para finalizar essa aula, eu vou falar um pouco sobre os selos e a etiqueta de eficiência energética Procel e Compete. Porque é importante que vocês entendam hoje que o consumo consciente não é só consumir o que é necessário, mas saber consumir o que é necessário. Né? Então, a gente tem os selos e as etiquetas conferidos pelo Inmetro que dizem para a gente se o produto ele é eficiente em termos energéticos, né? Ou seja, se gasta pouca energia e com isso preserva mais o ambiente, além de reduzir os seus gastos, né? Os custos que você vai ter na sua casa com a energia elétrica. Então, a gente tem o selo Procel, que é esse vermelhinho com essa carinha piscando o olhinho. Isso indica que o produto é eficiente, que gasta pouca energia. A gente também tem o selo Compete, que são para os produtos que usam o gás como fonte de energia, né? Fogão e aquecedor. Então, quando tem o selinho Compete azul, a gente está falando de produtos cuja fonte de energia é gás. E quando a gente tem esse selinho vermelho Procel, a gente está falando de produtos que são a base de energia elétrica, tá? E a gente também tem a etiqueta de eficiência energética Procel, que discrimina melhor todas as informações sobre um determinado produto. Qual é a importância dessa etiqueta, de você saber ler essa etiqueta? Muito simples. Na hora da compra, você fazer uma boa compra, tá? E o que é fazer uma boa compra? Por exemplo, você pode estar diante de duas
geladeiras que tem esse selo Procel, mas que também tem a etiqueta de eficiência energética do lado. Na etiqueta de eficiência energética, você sabe em qual nível de eficiência energética ela está, você sabe também o consumo de energia que ela vai ter por mês, ó. A etiqueta ela diz absolutamente tudo que você precisa saber sobre o produto. Então, às vezes, você tem dois produtos, um é R$ 200 mais caro que o outro, só que o mais barato vai gastar muito mais energia num período de tempo igual ao que é mais caro. Então, às vezes, você economiza R$ 200 na hora da compra, mas ao longo do ano de uso desse produto mais barato, você acaba gastando centenas de reais a mais. E assim, não é só um ano, né? Quando a gente compra eletrodoméstico, a gente fica com ele por alguns anos, né? A não ser que a gente dê o azar dele ter algum problema. Então, é muito importante que vocês se apropriem desses conhecimentos, né? Que vocês saibam o que vocês estão comprando. Não só que aprendam a comprar o que é necessário, mas também que vocês saibam comprar o necessário sem desperdiçar dinheiro e sendo sustentável, né? Preservando também o ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios e até a próxima aula.